Agora sim. Agora sim. Cadê a Leila? A Leila Então, falei, estou entendendo. vamos, vamos continuar então nosso estudo sobre um dos pontos que eu vejo assim mais corajosos do Emmanuel, quando ele fala sobre estabelecer a verdade, estabelecendo a verdade, ele toca na ferida do mundo para esclarecer, para deixar claro, eliminando até divisões, né? Buscando unicidade da sociedade, da civilização. Então, ele tem uma moral enorme para falar sobre isso, até porque foi senador, foi político, né, de certa forma, e ele tem um pedigree, né, para falar sobre isso. Então, a gente segue ele. Então, esse restabelecendo a verdade, primeiro ele coloca aí sobre a reencarnação, a gente viu na semana passada, reencarnação sobre, em relação aos abusos das teorias igualitárias absolutas, né? Ele coloca um confronto à informação da reencarnação como restauradora, né? Da verdadeiro caminho do progresso humano. Então ele vem fazendo isso, mostrando que a reencarnação tem que ser considerada para a gente entender isso. Então o Espiritismo vem exatamente para esclarecer que não adianta muita conversa. O planeta fica na conversa de quem é que está certo, quem é que está errado e tal, mas só que não relaciona aos princípios da reencarnação. Quem é esse, quem foi esse, quem, o que, que ele fez. E aí vem o Espiritismo informando que a gente passa por consequências atuais, justamente porque temos um histórico não positivo, não, é negativo, e que isso influencia no modo de viver hoje, no modo de estar, e nas diferenças sociais, elas aparecem justamente porque somos diferentes mesmo. Não tem. A reencarnação vem mostrar isso, que somos diferentes em termos de condições evolutivas. Por isso que há esse, não há possibilidade de igualar o que não está igual. Aquilo de igualar uma sociedade, torná-la totalmente homogênea, se não existe a condição de ser homogêneo e mistura. Então, os líquidos não se misturam ainda para ter uma sociedade igualitária, absoluta. Então, por isso que ele vem falar sobre essa verdade, né? Colocar a reencarnação como resposta de todo um sistema, todo um regime planetário que nós estamos. A forma de nos relacionar economicamente, moralmente, então a resposta é pela reencarnação. Então a gente teve que a luta também, a formação dele, a luta do homem íntimo com o socialismo. Então, na verdade, o que, que tem que ter? A resposta sobre esse mundo íntimo. Não se iguala uma sociedade por diferentes formas de pensar ainda, então, de forma de ser ainda e de condições passadas diferentes. Então, é por isso que não se tem uma sociedade muito comum. No planeta de evolução maior, a gente encontra já essa sociedade mais igualitária, porque o homem já chegou num patamar onde o pensamento ele se mistura, ele se homogeneiza,
Só que hoje não, a gente tem diferenças brutais e resistentes, né? Porque nós não mudamos ninguém. Não existe essa possibilidade de você mudar um interior, um íntimo de uma pessoa. Você não consegue fazer isso. Então, você consegue exemplificar para ela mesma ter condição de reagir e de pensar diferente. Então, eu sou um exemplo a partir do momento em que o outro quiser fazer uma leitura e mudar, ele pode mudar, mas eu chegar para ele. Mudar um filho, você não consegue mudar um filho. Você pode até imprimir nele as condições é, boas de viver, de pensar e de agir, mas se ele quiser mudar, ele muda. Se ele não quiser, não muda. Ô, Daniel, Acho importante relatar isso. Sim, mas e também tem o que a gente não pode esquecer, que cada um está no seu momento que consegue estar, né? A gente não pode estar além daquilo, e se a gente baixar muito o nosso teor vibratório mais do que aquilo que a gente consegue, aí a gente tem consequências de grandes sofrimentos. E a gente não consegue enxergar de uma forma assim, vivenciar alguém que está numa situação moral e intelectual muito mais elevada. A gente pode até colocar lá, né, no é, altar. Então a gente está no lugar onde a gente consegue estar, mesmo que não seja um lugar, mesmo que a gente sonhe com aquele outro. Eu entendo assim. A gente pode até fazer a é, força para estar no outro. Se a gente não está no lugar que a gente consegue estar, a gente está num lugar de sofrimento, ou então de ilusões, e aí vem toda aquela questão. A gente tem que levar um grande empurrão para ir para onde a gente precisa estar, né? Então, eu acho que a gente tem, eu entendo que a gente tem que ter essa lucidez. É aqui que eu preciso estar, é aqui que eu consigo estar, né? e Deus não criou um planeta para cada um. Né? Então, Pois é. a gente vem num regime misturado, exatamente para se comunicar e aprender um com o outro. Então quem está acima, ele vai sempre servir da sua exemplificação para aquele que está abaixo. Então, a inteligência, porém, também é um destaque. Né? Mesmo no que não acha moral, no ser, é um indivíduo que tem inteligência, às vezes não tem moral, mas ele é um ser que pode ser usado também. A divindade usa. Por exemplo, vamos colocar aqui um inteligente montando grandes empresas hoje para mesmo com os interesses dele pessoais, de poder, de financeiro. Se ele é um fabricante de bicicleta, ele só pode andar numa bicicleta. Então, quer dizer, ele tem limites também. Ele não pode andar em todas as bicicletas que ele produz. Então, quer dizer, ele é um ser inteligente que foi usado para montar a indústria para beneficiar empregos, oportunidades. Então, ele é o iludido como sendo rico. Então, deixa ele iludido, mas ele está sendo um instrumento de organização social. Então, quer dizer, é, sacrificar aquele que está nessa postura é, tirar oportunidades também de uma grande massa. Então, vamos acabar com esses grandes produtores, os grandes industriais, porque tem que ser igualitário, tem que ser tudo igual. Assim, aí quem é que vai controlar isso? Aí Deus teria que descer, né, vamos dizer assim, o Jesus vem descer para ele ser coordenador de tudo. Então, não é bem assim. Então, o que, que a gente tem que entender? Que a distribuição e a, a liberdade ela é muito importante para que as pessoas construam, né? De fato, um ambiente que é coletivo. Então, a gente está num ambiente coletivo. Eu não tenho um planeta só para mim, aqui eu ponho dentro dele só eu quem eu quero e como eu penso. Então, muitas vezes eu vejo que o planeta ele quer construir planetas dentro do próprio planeta. Mas assim,
o que a gente tem que ver é que estamos na mesma casa e temos que aceitar as diferenças. Aceitar o irmão que tem mais, aceitar o que tem menos, ajudando ele a subir mais, no sentido de íntimo para a sociedade. Então, quer dizer, eu faço a mudança a partir do meu meio, do meu lugar. Então, eu influencio as pessoas, influencio o lugar para a mudança daquele que está mais próximo. Aquele que está mais distante, às vezes eu não consigo. Aí eu teria que ser um grande representante, talvez, na política, eu ir à frente nessa linha. Mas se eu não tenho condição, é preferível atuar sobre isso. Ontem mesmo a gente falou sobre isso na manhã. Então a gente precisa de ter esse alinhamento que é chamado de fraternidade, né? É o que o Espiritismo vem lutando para ter a fraternidade entre os povos, então um ajudando o outro. É só mais uma palavrinha, depois eu não atrapalho mais, não. Eu acho que eu já falei aqui, Não, mas é isso. eu nunca esqueço, né, diante da fala que você faz sobre cada um tá, né, que uns estão ajudando uns aos outros, né, porque um também ainda não consegue, precisa de um apoio, e quem está apoiando também precisa do apoio de cima, então é uma cadeia, né? Se a gente conseguisse entender isso, a gente vivia numa harmonia maior. Mas o que eu quis falar era outra coisa, eu acho que eu já falei aqui nesse grupo, uma coisa que eu nunca esqueci na minha vida, nunca. Eu acho que, olha que a minha filha tem 35 anos, eu tenho mais ou menos 36 anos de doutrina espírita, porque eu lembro que quando eu estava grávida eu já estava trabalhando no centro, tinha pouco tempo. E eu lembro que uma vez eu fui fazer uma prece, me pediram para fazer uma prece no centro que eu frequentava lá. E durante a prece, eu conversando, né? Eu estudava com o presidente do centro, era um médico, que foi o meu médico, e ele terminou me dando muita condição assim de estudo, de orientação sobre a doutrina espírita, porque na época eu precisava e foi a ele que eu recorri. E durante a prece, lá no final, eu acho que eu fiz uma frase, tipo assim, né? No meio da prece, eu pedi ao Pai Celestial, a Jesus, que nos coloca condições, né, de fazer o que é certo, o que é equilibrado e o que é justo na nossa caminhada. Gente, na hora que eu acabei de falar isso, uma pessoa que estava no grupo, cara, ela deu um pulo, falou: Eu não quero isso, não, tá? Pode parar com isso que eu não quero, não. Eu fiquei um tempo sem entender. Nossa, ela gritou na hora, falou: Pode parar com essa pressa aí, porque eu não tô nessa, não. E ela ficou tão irritada comigo que eu me senti tão mal, assim, que eu fiquei calada. Eu não sabia o que falar. Todo mundo ficou baixou a cabeça. E o equilibrado e justo, sabe? Como isso é pesado. Assim, como foi pesado para ela, sabe? Gente, ela ficou transtornada na hora que eu Uhum. terminei. Eu nunca tive. Foi a primeira vez na minha vida que eu terminei uma prece que ninguém disse amém, nem assim. Brigou comigo. E eu nunca esqueci essa frase. Nunca. Mas até hoje eu É, peço, tá? Eu consigo é, fazer o que é certo, equilibrado e justo. E lembro dela. Eu não lembro do rosto, mas da situação eu lembro. Nem lembro o nome dela. Quem mais aí, gente? Quer falar? Então, aí, o que que mais nós temos aqui antes da gente. Que a gente vai fazer, continuar essa leitura no meio do texto, do primeiro parágrafo desse capítulo, e assim, restabelecendo a verdade, o item. Mas antes disso, a gente viu que Kardec, a Emmanuel colocou a lei das compensações, né? Então, lei da compensação, o que que é? Lei da compensação que você faz aquilo e tem o resultado das suas próprias responsabilidades, seus próprios valores. Então, quando você faz por merecer, então, o Espiritismo é isso. Você tem um regime de responsabilidade dos seus próprios valores, seus próprios valores. Então, é quando você faz e recebe aquilo por consequência
dos seus atos. Então, a gente vive exatamente isso, então é por isso que é difícil de ter momento igualitário. Aí a gente vem no meio do parágrafo desse item, não se engana com as utopias da igualdade absoluta, em vista dos conhecimentos da lei do esforço e do trabalho individual, e não se transforma em instrumento de opressão de opressão dos magnatas da economia e do poder, por consciente dos imperativos da solidariedade humana. O que a gente entende por isso? O que vocês entenderam nesse parágrafo? O Espiritismo não se engana com as utopias da igualdade absoluta. Então, ele, em vista dos conhecimentos da lei do esforço e do trabalho individual, né? Então, quer dizer, ele vê como utopia a igualdade absoluta pelo momento atual, em vista de quê? Dos conhecimentos da lei do esforço e do trabalho individual. Ou seja, o que coloquei aqui sobre a lei das compensações, o Espiritismo ele demonstra que você deve buscar a visão sobre esse esforço próprio de cada um. Então, o esforço, o trabalho próprio de cada um. Essa visão de entender que cada um tem o que consegue fazer, né? Merecer. Então, a lei do merecimento. Isso aqui é a lei do merecimento. E a gente não pode acabar com a lei do merecimento com a utopia. É isso que ele quer colocar aqui. Algum questionamento aí? Vocês acham que o sistema atual ele atende uma justiça divina? O sistema que a gente vive, ele atende os princípios da justiça de Deus? Porque o que está aqui é obra do homem, é o homem que está procedendo assim. Mas está conforme a justiça divina? Fábio, você falou, mas não. Eu não falei, não, eu só pensei. Nem Você pensei, eu só pensou. suspirei. Mas te cutuquei. Tá lendo pensamento de Adoniel. Pois é, então, o que está acontecendo? A lei do trabalho, a falta de igualdade social, a pobreza, a riqueza, a desigualdade social. Esse processo tá coerente perante a justiça divina? Esse sistema. Eu acho que a gente Está tem que tudo pensar mais sobre errado, a está tudo lei certo. divina, as leis divinas, e não sobre a justiça. A gente tá lá estudando as leis divinas, né, Valquíria? Acho que as leis divinas, elas têm uma ordem, elas têm uma... por ali vai tudo... É a lei de progresso, é a lei de igualdade, é a lei de fraternidade, mas tá tudo justo. Mas a gente também opera dentro dessas leis. Tem também o livre-arbítrio, né? Então, assim, tá tudo certo hoje em dia? Não. Tá tudo certo perante as leis divinas, perante a justiça divina, sim. Mas e a gente, e a nossa parte, sabe? E essa falta de conexão com essas leis divinas? Porque, realmente, o que a gente vive hoje é de acordo com a nossa evolução. A gente está vivendo nossa evolução, a evolução do planeta, né? Um planeta só para todos nós, aí
misturados aí. Mas do jeito que está, a gente já está vendo que não, assim, já tem um despertar que não dá mais, que já tá na hora da gente superar algumas coisas aí, né? Se a gente for bem específico nessa questão que está falando aqui, dessa questão econômica, de justiça econômica, a última frase também, eu queria que a gente tivesse lido antes, que fala que ó, ensina a fraternidade legítima dos homens e das pátrias, das famílias e dos grupos, alargando as concepções de justiça econômica e corrigindo o espírito exaltado das ideologias extremistas. Então, eu acho que ainda está naquela questão do orgulho, né? De grupos sociais, orgulhos individuais, de cada um querer olhar próprio, né? Aquela questão do egoísmo e orgulho. E esse é o momento que nós ainda estamos. Mas isso está incomodando já, porque a gente sabe que não dá para ficar extremo. Cada um está num grau de evolução, o planeta segue evoluindo, a gente está aqui evoluindo, mas a gente precisa de mais reflexão, de mais fraternidade legítima dos homens, porque eu acho que essa desigualdade econômica, social, intelectual, moral tá dentro da justiça divina, tá dentro da lei divina para a gente progredir, aprender uns com os outros, né? Ninguém sabe tudo que não tem nada para aprender, ninguém não tem nada que não possa doar, né? Então, assim, a gente está nessa troca constante. Mas eu acho que a gente tem que já dar essa alavancada, pular esse degrauzinho aí, subir essa rampa aí, né? Porque se a gente for pensar, esse sistema econômico assim selvagem, esse capitalismo selvagem, eu sempre falo, esse capitalismo selvagem não cabe mais. Muito menos esse socialismo ideológico também, utópico. Essa utopia também não cabe mais. Então, eu acho que assim, entre a gente dar esses saltos na compreensão, na fraternidade, sabe, de ver mais os direitos uns dos outros e focar mais nessa questão da evolução, de achar soluções em vez de ficar achar pontos comuns, em vez de ficar achando discordâncias, desavenças, sabe? Sair desse extremismo mesmo para achar opções internas dentro de família, né? Ninguém vai igualar, ninguém vai conseguir mudar a ideia um do outro, mas a gente tem pontos comuns. Eu acho que no fundo todo mundo quer a mesma coisa. No fundo todo mundo quer a mesma coisa. O bem-estar, a felicidade, só que por caminhos diferentes, ainda fica muito preso em preconceitos, de ideias pré-concebidas, de algumas coisas que já foram incutidas assim na mente, no espírito, e que às vezes não consegue abrir disso. Então, acho que precisa mais de mais liberdade também, de mais conversa, de mais troca, com menos orgulho, menos egoísmo, menos. Mais ou menos isso que eu penso. Vocês acham que tem uma injustiça social praticada? E qual o remédio para isso melhorar? Então, a gente tem aí divisões, né? São classes bem menos abastadas da miséria, da pobreza, e temos também grupos intermediários, nós temos grupos mais abastados, e o que fazer? O que fazer para ter uma sociedade mais harmoniosa? Porque as diferenças de um e de outro depende de cada um, do íntimo, né? De cada um, o merecimento de cada um. Mas há alguma coisa para ser feita a nível pessoal, individual nosso e a nível político, de representação? A gente pode consertar isso mesmo tendo um reflexo do passado sobre cada um? Há algum processo de mudança radical ou ela pode ser
é feita com ciência, com atenção no aspecto da educação. O Espiritismo fala em ensinar a pescar, né? Que a gente precisa realmente ajudar aqueles abaixo. Como que vocês veem uma situação dessa? Eu acho que isso é um momento bom para a gente estar refletindo isso. Fiel, o que que o Cristo nos disse? Quem quiser seguir-me, pegue a sua cruz e siga-me. Negão, não tem almoço de graça. Não adianta. A gente, o que que eu posso fazer? Ou seja, eu tenho que fazer aquilo que eu já fazer bem feito, aquilo que eu já dou conta de fazer. O problema é que a gente continua ainda matutando em cima de coisas materiais. A solução não está por aí. Ou seja, apesar de sermos muito materializados, mas nós só vamos conseguir progredir moralmente a partir do momento que cada um começar a se desmaterializar. Falar, opa, eu tenho que botar aqui na minha cabeça que daqui a pouco eu estou atravessando e não vou levar nada. Então, e a partir do momento que eu deixar de preocupar só com o material, só com a política material, com a religião materialista, com tudo materialista que nós gostamos ainda. Então, enquanto a gente não seguir o modelo e guia que nós temos, a gente vai ficar amassando barro. Ou seja, se eu já dou conta de me espiritualizar um pouco, então faça, Amaro, a sua parte, que você vai estar contribuindo com o progresso do todo. Não adianta eu botar um presidente que vai resolver, ou seja, o presidente não vai resolver, porque ele tem que resolver a vida dele, ou seja, aquilo que ele compete, ele tem que resolver, isso aí sem dúvida. Mas ele não vai resolver o problema dos outros. Porque enquanto eu Uma tenho alguém. perguntinha dentro dessa aí, Amado, dentro disso Hã? aí, dentro de que você está falando, você vê assim, em cada pessoa todas as condições, todas as pessoas têm as condições de querer mudar. Os que estão na Terra, os espíritos que estão na Terra, têm força suficiente intimamente para mudar? Ó, Ou tem o que eu alguns. posso. Então, o que que o próprio a doutrina nos diz? O que que o próprio Cristo falou? Ó, digamos, as leis de Deus estão na sua consciência. Então, todos nós sabemos o que que nós podemos e precisamos fazer. Agora, eu quero fazer? Não, eu não quero seguir. Eu não quero fazer bem a vontade de Deus. Eu quero fazer a minha vontade. Então, esse é que é o nosso problema. Então, enquanto eu quero fazer só a minha vontade, e a minha vontade é ter um carro, é ter uma casa, é pisar no meu irmão, é continuar gostando de fazer fofoca, gostar de pornografia. Ou seja, Deus não vai me violentar. Eu vou fazer aquilo que eu sei que está me agradando. Agora, o que que acontece? A partir do momento que eu começar a me espiritualizar, eu vou ver que, puxa vida, eu fazer pedofilia não é legal. Eu humilhar o meu semelhante não é legal. Ou seja, então, quando eu começar a agir assim, as coisas vão começar a mudar no meu entorno. E mudando no meu entorno, o vizinho vai ver, opa, o Amaro está fazendo uma coisa diferente ali que dá certo. Opa, e não adianta, porque não adianta eu ir lá no vizinho e falar, ô, você tem que fazer assim. Falou, não, o vizinho que tem que ver que eu estou fazendo diferença e que essa diferença está dando resultado, opa, aquele cara está fazendo diferente e está dando resultado. Porque todos nós que estamos aqui na Terra, não tem ninguém aqui que é mais ou menos tudo no mesmo padrão. Então, todos nós já vivemos várias encarnações e temos as leis de Deus na nossa consciência. Agora, cada um vê e trabalha de acordo com o que lhe convém. Aí você pega um político, não, eu quero roubar da merenda escolar. Opa, ele vai ter o direito, ele vai poder fazer isso, porque ele tem o poder para fazer.
mas ele vai estar prejudicando os outros. O que que ele está fazendo? Opa, a hora que ele acordar, nossa, mas eu acho que um livro que é muito interessante, que deixa muito claro assim para a gente, o que pode nos ajudar muito se a gente realmente quiser começar a fazer diferente, é ler o livro do Jacó, o Voltaire. Ou seja, foi um cara muito atuante materialmente, foi presidente da Confederação, e quando ele morreu, ele percebeu que, puxa vida, ele não tinha luz. Ou seja, ele não se espiritualizou. Então, ele fez muito. Na morte dele, foi recebida pelo Bezerra de Menezes. Opa, o Bezerra. Não, Vitor Sampaio não foi receber, não. Foi o Bezerra de Menezes e um amigo dele lá. Então, mas ele não teve, enquanto estava aqui, ele não teve essa preocupação de realmente de se desmaterializar. E é o que acontece com a gente. A gente só vai perceber que, puxa vida, eu podia ter sido menos egoísta, eu podia ter sido menos fofoqueiro e tal, depois que a gente chega de lá. E aí que a gente vai arrepender. Falei, puxa vida, eu podia ter feito diferente. E é o que acontece com a gente. Aí você pega presidente de casa espírita, diretor de casa espírita, que acha que ainda é o dono da verdade. E vai chegar do lado de lá sem luz nenhuma, sabendo que deveria ter sido feito e não fez. O orgulho e vaidade aí do Voltaire, né? E tudo, né? Ué, É então é o que praticamente. nós fazemos. A gente já sabe o que, que tem que fazer e ficamos aqui brigando por causa de pedacinho de terra, de um carrinho mais novo. Ou seja, construindo sempre com aquela cabeça assim, de, opa, eu estou angariando tijolo, e tijolo não vai fazer diferença do lado de lá. Mesmo que a gente fale, um tijolinho espiritual. Não adianta tijolinho espiritual. Vamos dizer que nós estamos num planeta onde temos uma constelação dentro dele, né? Então, cada um aqui é um sistema, é um orbe que orbita numa sociedade. E cada um produz aquilo que ele é capaz de fazer. Mas, para se ter uma estabilidade planetária dentro desse orbe, desse planeta, é preciso que a gente tenha uma organização. Eu tiro muito base pelo sistema que nosso lar tem de organização. Nosso lar, as pessoas que estão ali, os espíritos que estão lá, eles têm um mínimo. Ali dentro há um mínimo de sobrevivência, de dignidade, pelo menos, mesmo que o indivíduo não seja capaz de produzir grandes coisas, mas ele tem ali um princípio de estabilidade. Eu volto na Terra. A desigualdade social, porque você só vai ouvir melhor quando também a barriga está resolvida, né? Então, por exemplo, você dá um evangelho e a fome está presente, um desastre naquela vida social ali do indivíduo, é difícil você dar o pão espiritual explicativo para aquela pessoa. Então, ela está vivendo uma fome que está fazendo ela refletir lá intimamente, crescimento. E isso é importante também, porque faz ela mudar. A dificuldade, o sofrimento, faz ela mudar. Mas a gente que está assistindo não quer ver isso acontecer. Claro, quando você chega na sua frente, tem um sofrimento de fome, você quer resolver. Resolver e poder chamar, puxar a cadeira e conversar com ela. Então, se você for frio, chegar e olhar uma situação, não, ele está sofrendo porque ele merece. Tem uma linha de espírito que pensa isso, né? Que não vão fazer a caridade não, porque eles são muito ruins do passado, né? E agora eles estão passando exatamente o que merece, né? Então,
Nessa linha aí é que a gente precisa estar reformulando o pensamento. Daniel, deixa eu discordar de você um pouquinho. Pode. Com certeza você já ouviu vários depoimentos das pessoas que foram visitar os acampamentos do Fraternidade Sem Fronteira. Já ouviu, não ouviu? Uhum. Já. Você, ó, mais pobreza do que tem lá. Os caras têm, às vezes, 3 grãozinhos de arroz como alimentação do dia. Passa 3 dias sem comer. Já ouvi depoimentos de pessoas, de visitantes lá. Você chega Sim. lá, você chega lá com um prato de comida para as crianças, não é nem para os adultos. Você distribui, eles só comem quando todos receberem, tiverem recebido o seu pratinho. Você quer um exemplo maior do que isso? E agora não, a gente vê a nossa realidade aqui, eu falo por mim. Falo, puxa vida, o cara está com fome lá. Então, deixa eu dar uma pratinha para ele aqui para me aliviar a minha consciência. Uhum. Por que que... Então, eu acho que a gente usa muito das necessidades dos outros para justificar as nossas mesquinharias também. Porque o, o, eu acho que não é a falta que realmente justifica as atitudes que acontecem com muitos pedintes que a gente tem hoje. Quando eu vejo um depoimento de um cara lá na África, eu falo, caramba, eu sou muito medíocre mesmo. E as pessoas, quando vão lá visitar aqueles acampamentos, digam, eles voltam transformados do que eles veem, principalmente as crianças fazem lá. Fala que é inacreditável. Como é que pode a criança não tem o que comer e está preocupada com o coleguinha, está preocupada em dividir com o coleguinha. Ou seja, eu vejo, não é porque a pessoa merece, ou seja, ela fez bobagem lá atrás, ela tem que passar por aquilo. Eu acho que são muito mais pessoas que realmente estão ali como exemplo e que têm consciência de que, mesmo no pouco, eles podem mudar a sociedade. Então, eu acho que a gente se apega muito assim eu acho que o que a gente tem que fazer mesmo para mudar é começar a pensar no nosso, que nós somos espírito, eu não sou o corpo. Eu sou o espírito, ou seja, o que eu vou levar daqui? Não é o carro novo, eu vou levar, Mário, é aquilo que é o que é o amor que você praticou, é a fraternidade que você vivenciou. Porque a partir do momento que eu começar a pensar assim, eu começo a falar, puxa vida, eu estou preocupado, igual, citar um exemplo meu, estou preocupado com conta que eu tenho que pagar e que o cara não me paga. Estou com um problema real hoje. Então, se esse problema vem para mim, Amaro, você tem que aprender que você tem problema material? Tem. Mas isso é o mais importante para você? Não é. Então, ó, no livro, nesse livro aqui, do Amor e Sabedoria de Emmanuel, você já leu esse livro? Ah, Rapaz, deixa eu pegar ele aqui, deixa eu ler, só ler para vocês aqui, que eu acho fantástico passar essas situações reais. Em 1969, 7 de abril de 1969, o Chico estava com problemas materiais. Aí, ele perguntou para o Emmanuel, como acertar? Imagina, eu tenho um consultor desse, hein? Você poder chegar para o Emmanuel e falar, então, como acertar? Aí o que o Emmanuel disse para ele? Meu filho. Então, quando eu li isso aqui, o Emmanuel falando para o Chico, meu filho, aí eu me senti, opa, eu chamo as minhas filhas de filha. Imagina se eu tiver chamado aqui meu filho, aí eu me senti o Emmanuel, né? Então falou, meu filho,
procure, veja, procure cumprir o teu dever da melhor maneira possível. Então imagina se o Chico estivesse perguntando para mim, Amaro, o que eu faço para acertar? Ah, Chico, você tem que fazer bem feito aquilo que você tem que fazer, o que é o que eu falo sempre aqui. Mas o Emmanuel disse, meu filho, procure cumprir o teu dever da melhor maneira possível. Ele não disse, cumpra o seu dever. Quando eu vejo um negócio desse aqui, aí eu me sinto, falei, puxa vida, Amaro, eu tenho que confiar. E aí ele continua. Então, meu filho, procure cumprir teu dever da melhor maneira possível. Ou seja, faça aquilo que você dá conta de fazer, de modo a guardar a paz de consciência. Ou seja, faça o que você dá conta de fazer e fique com a consciência tranquila. E depois, aí ele fala, o resto entrega a Jesus. Então, imagina, se o Chico chega para você, ô Daniel, o que eu tenho que fazer para não errar? Aí você vem compra um carro novo, faz isso, faz aquilo. Mas o Emmanuel foi tão claro e tão simples e tão humilde. Eu, francamente, depois que eu li isso aqui, porque eu sempre tive aquela visão assim de um Emmanuel disciplinado, duro, rígido. Depois que eu li isso aqui, eu falei, caramba, o Emmanuel é meu amigo, porque, pô, então, é uma coisa assim tão impressionante que a partir do momento que eu li Tá isso junto com aqui, o Chico Silvério? tal, aí é do mesmo grupo nosso. Ele não é aquele Então, cara que está lá em cima que a gente imagina que é um intelectual. Então, quando eu vi isso Eu, aqui, falei, ó, é meu amigo também agora. Então, a partir daí, não, não, o que eu não, que não tem o que eu não, segredo, a gente sabe o que a gente tem que fazer, Daniel. eu não consigo ver onde é que você foi diferente do que eu falei. Eu estou tentando ver onde é que você foi diferente. Porque você falou, vou pensar diferente, né? Eu estou tentando achar, mas não estou achando. Mas É, o que ele falou de material aqui? Ou seja, cumpra o seu dever da melhor maneira possível. Ou seja, você tem os seus deveres materiais, sem dúvida, da melhor maneira possível. Mas, e o resto, entrega para Jesus. Ou seja, o que o Jesus falou? Quem quiser vir após mim, pegue a sua cruz e siga-me. Ou seja, tá, não então quando entrega para Jesus, o que vai acontecer? ele vai te dar força Jesus. para você entender quando a sua vontade, igual, por exemplo, no meu caso, a minha vontade é que eu tenha o problema financeiro resolvido. Ele não vai resolver meu problema financeiro, mas ele vai me dar a capacidade de entender, falou, Amaro, esse problema financeiro, ele está aí para você hoje, para que você aprenda o que você tem que aprender com ele. Você vai passar dificuldade? Vai. Você vai superar, vai, desde que você confie que é a minha vontade, vontade do Pai, ser E onde fica atendida. a caridade nisso aí? Puxa vida, a partir do momento que você começa a ver as coisas dessa forma, você vê que o problema que o outro tem são dificuldades que ele tem que aprender com aquela situação que ele está passando, porque nada vem de graça para ninguém. E da Aí mesma ninguém forma, faz não nada por existe ele. almoço de graça. Aí ninguém faz nada por ele, não age para Não. fazer A nada por ele, partir porque do é ele que momento que tem que ele, resolver. Daniel, eu devo cumprir o meu dever da melhor maneira possível. Ele não falou que eu não tenho que fazer o meu dever. Amaro, Quando veja bem, eu encarnei com o propósito, Daniel, de amar a Deus, amar ao próximo e amar a si mesmo. Ou seja, isso aqui nunca vai me isentar da responsabilidade de que eu tenho que ajudar meu semelhante. Eu tenho que ajudar a mim, ah, ajudar o semelhante. Então, tá tudo dentro das leis de Deus. veja, tá. A minha pergunta inicialmente foi com relação àqueles que não têm poder de reação ainda. São espíritos ainda resistentes, são em desequilíbrio na sociedade. Aí, é claro,
A gente está misturado. É muito difícil ser feliz também vendo do teu lado irmãos assim. E você se torna um agente de Cristo quando ele te inspira a resolver o problema. Porque você pode até confiar, não, Deus vai me ajudar, vai me. Quem é que vai ser agitado para fazer isso? A espiritualidade superior vai inspirar aqueles mais próximos que estão na caridade, as pessoas que estão envolvendo, para elevar aquele que não tem forças. É o forte ajudando o mais frágil. Entende? Então, o sistema é integrado. A gente não pode achar que só depende do ser que está ali, porque você tem um indivíduo que não consegue ter vontade, ele não consegue ter um pensamento organizado, como aquele que já chegou. Então, senão o planeta dele seria isolado. Você vai só no planeta da desgraça, fica lá só os desgraçados. Não, ele misturou exatamente para fazer com que aquele que tem mais consciência ajude o que menos tem. A instrução parte daí, a educação parte daí. Aquele que sabe mais ensina o que sabe menos. Então, você pode ter a força íntima para crer em Deus, crer em Jesus, que você tem que confiar, essa fé realmente ela tem que existir, mas os agentes que Deus utiliza somos nós mesmos, são aqueles Exatamente, é. misturados. Então nós estamos falando a Mas é mesma isso que eu coisa. falei. Aí eu falo, por isso que eu te falei. Eu não consigo ver aonde tem a divergência. Porque, na verdade, é um sistema que nós precisamos buscar um acerto melhor com o próximo. Ele não pode Hein, estar na Daniel? desgraça. Você está olhando o Não, Daniel, desgraçado, você mas tem que tirar ele da desgraça. não, Daniel, Ah, mas aí que não. tá. Eu vejo nós que estamos aqui. É você fazer o seu papel, a Inês fazer o papel dela, a Valquíria fazer o papel dela, a Flávia fazer o papel dela, a Francisca fazer, a Osana fazer. Ou seja, quando todos nós, se eu ver a Ana Carolina, que é advogada, tem Então, eu acho que você, por exemplo, que tem uma ligação muito mais forte com a casa espírita, a sua atuação necessariamente tem que ser diferente da minha. Por quê? Eu não sou, eu não tenho a ligação que você tem com a casa espírita. O seu pai, por exemplo, ele teve uma atuação muito grande na fundação da casa e na manutenção da casa, e com certeza ele está trabalhando lá ainda. Então, é cada um no seu quadrado fazer bem, amar e amar dentro daquilo que te compete. Sim, Se a eu gente tenho. só faz isso com grupos, não tem jeito. Aí se cria as instituições, criam-se os agrupamentos de forças que pensam em fazer programas sociais, desenvolver programas sociais para recuperar os desgraçados, aqueles que não sabem pensar, aqueles que não têm iniciativa própria. Então é aí que entra a caridade, entra o amor ao próximo, né? É um ensaio da fraternidade, é um ensaio da solidariedade que a gente pode ter. Então, não é chegar. Quando eu falei, existe grupos que pensam assim, que como cada um tem seus débitos, eles têm que se virar com os débitos deles. Ele está sofrendo porque merece. Ah, não, não vou ajudar, não, porque ele merece passar por isso. Não é assim, a gente precisa tirar de dentro de nós o amparo para aqueles que estão passando nessa situação. Então, é isso que eu falei. Então, quando você tem a política, governo, que tem projetos projetos sociais verdadeiros, que implantam isso em municípios. Eu cito um caso lá de Florianópolis, me parece, um prefeito está fazendo um trabalho de tirar aqueles mendigos da rua. Na desculpa de direito de ir e vias, tem que ficar lá, né? As pessoas defendem. Mas aí você não acolheu esses irmãos que estão em situação de desgraça.
que o poder público tem que fazer? Organizar projetos inteligentes para recuperar essas pessoas que estão nesse estágio. Eu, se eu tivesse um estágio desse, gostaria de ser atendido. Eu me coloco no lugar deles como um desgraçado. Eu gostaria que alguém me socorresse e colocasse algum projeto nas minhas costas, porque eu não tenho condição de pensar. Ah, eu sou resistente. Uai, resistente, você vai ser do jeito que está e do jeito que pode ser num processo educativo. Então, ali tem que ser trabalhado com ciências, né? Ciências que Em têm Daniel, na mas, psicologia, sociologia. em Daniel, mas deixa eu te fazer uma perguntinha. Você está falando dos necessitados lá de Florianópolis. Deixa eu te perguntar, dentro da sua casa, você e a Inês com seus filhos, como é que você se vê como pai, como marido, como amigo das coisas? Lógico, você não tem que responder nada. Mas se você me perguntar, eu sou um bem-sucedido dentro da minha casa, porque aqui a responsabilidade é minha. Nega, eu te digo, não sou. Então não adianta eu preocupar com os caras de Florianópolis se eu tenho problema dentro de casa que eu já posso resolver e não estou dando conta de resolver. Então eu penso dessa forma. E se você, eu tenho minhas dúvidas, se você analisando friamente assim, eu, Daniel, você acha que eu sou um bom marido? Eu sou um bom amigo? Eu sou um bom pai? Eu acho que se você conseguir responder positivamente isso, negão, você já é um completista. Porque se eu Eu deixei conseguir. essa resposta para a Inês. Não, por favor, não responda. Eu acho que vocês estão comprometendo Você a pode, Inês de graça, não mexe com ela não, né? aí você pode ficar Sobrou para você, decepcionado. né? Então, Nem mas falar, nem eu acho ler. que Me fala isso, tanta não. responsabilidade. Quer saber Daniel, disso, quando não? eu vejo que uma Alcione veio para resolver problemas ali do meio dela, ela não veio para resolver o problema da França, ela não veio para resolver o problema da Espanha. Ela veio para resolver, é um espírito super elevado, e veio para resolver o problema do pai dela, da mãe dela, Amado, do mas aí, amor dela. Então, eu mas acho aí eu que. vejo que você está até contradizendo o que você estava falando antes, porque você está, pelo teu exemplo, Ana Carolina como advogada, você como dirigente de centro espírita, e não sei mais o quê, e eu me coloco assim na minha profissão, porque tem hora que eu estou querendo aposentar, eu já estou velha, não quero mais saber. A gente cuida, o dia inteiro, quem daqui de nós, que sempre não está pensando, às vezes, num irmão um irmão que eu falo da própria família, que às vezes está com mais dificuldade, um filho que precisa de uma atenção maior, a relação de casamento ali, a gente está crescendo nesses processos dia após dia. Não Aham. fala alguém que tem uma família perfeita, que está tudo em plena harmonia, que eu quero saber a receita. É um falso. Ai, mas, ao mesmo tempo, a gente está numa sociedade. Tem o bairro ali, tem seu vizinho de apartamento, que às vezes tem uma dificuldade, que não tem jeito de você passar despercebido daquilo, que às vezes, sabe, precisa de uma palavra, precisa de um consolo ali. Tem dentro da sua profissão, as pessoas que te chegam, as pessoas dentro do centro espírita. Então, eu acho que não tem jeito de separar, sabe? Assim, vai cuidar Não, disso Flávia, depois Flávia, daquilo. Nossa, são mas eu todas não. questões do dia a dia que nos chamam, que nos convocam, assim, que, sabe, depende da consciência de cada um, fazer aquilo que dá conta. E olha que isso Então, é Flávia, pesado. mas Fazer o que dá conta já é veja bem. pesado, porque a gente sente que não tem hora que a gente sente que não dá conta. Então, hein, Flávia? Mas veja bem, em momento algum eu disse que eu não tenho que preocupar com o meu vizinho. Porque a partir do momento que eu conseguir resolver e trabalhar bem os meus problemas que começam dentro de casa, então, isso vai refletir fora. Quando é Então, se que eu. você gastar 3 encarnações para resolver isso, você vai ficar 3 encarnação esperando para fazer alguma coisa lá fora.
Daniel, gente, o Daniel, aí você fala uma Mas o afirmação exemplo dessa, já é ele eu fazer acho que alguma você coisa, está gente. sendo Vocês não tá... Eu injusto estou comigo. Eu entendendo o nunca, Amaro. Eu estou entendendo o Tô Amaro. Daniel, brincando. eu acho que você fazer uma afirmação, que o momento que eu falei isso, Não, eu não mano, eu vim tô só para brincando com você. resolver. Você acha que a Alcione veio para resolver só o problema dela? Não foi só. Porque se nós estamos aqui hoje discutindo a Alcione, é porque ela deixou marcas que refletiu no mundo todo. Então, a Ô, partir do É o Amaro, momento. exemplo, né, Amaro? mas A você Não, é gente... não porque está a sendo partir do claro. momento que eu consigo resolver, que eu consigo trabalhar, eu estou servindo de exemplo para quem está do meu lado. E isso vai multiplicando. Exatamente. Ô, Amaro, Amado, mas assim, eu acho que você não está sendo muito claro, porque ao mesmo tempo que você fala que eu tenho que resolver o meu problema no meu lar, isso já vai refletir lá, só isso. Sim, vai, uai. Então, se eu Entendeu? tiver problemas no meu lar, eu não vou ajudar o outro. Ah, eu tô com um problema aqui, não vou preocupar em ajudar o outro. Mas que momento que Assim, eu disse isso, Inês? Eu nunca disse isso. então, porque você falou assim, se eu não tenho condição de resolver o problema aqui, então como que eu vou ajudar o outro? Mais ou menos Eu isso que não você falei disse. isso. Não, o que eu Então, tá falei, subentendendo isso, que eu não tô entendendo. Inês, olha aqui, ó, veja bem. Vamos voltar lá o caso da Alcione, que serviu de exemplo. Ela Não, veio é com o melhor a objetivo. gente pôr gente como a gente. Então, mas veja bem, qual que é a minha responsabilidade maior? Eu não encarnei para ser presidente de casa espírita, não encarnei para ser prefeito, não encarnei para ser presidente, ser nada. Eu vejo que o meu compromisso é dentro da minha família, com a minha Aí. esposa, com meus filhos, com meus irmãos, com meus pais. Ou seja, porque eu não tenho capacidade para preocupar, ou seja, para ter como prioridade minha resolver problemas externos. Por exemplo, para ser um diretor de uma casa espírita. Não tem mesmo. E Então, nem qual ajudar que é? um andarilho, por exemplo. Não, mas o que que tem? Entendeu? Não tem nada a ver o ajudar, porque os meus problemas internos não são separados dos problemas do meu vizinho. Ou seja, a partir do momento que eu resolvo bem os meus problemas internos, ou seja, que eu consigo me espiritualizar, automaticamente eu vou estar preocupado em amar a Deus, em amar ao próximo e amar a mim mesmo. Eu não tenho como amar só a minha esposa, só os meus filhos, só os meus pais. Por quê? Aqueles que estão próximos de mim são os meus próximos. Então, eu vim com esse propósito: amar a Deus, amar ao próximo e amar a si mesmo. Então, não tem como eu desligar uma coisa da outra. Agora, não adianta eu querer preocupar com o pessoal lá do bairro Liberdade, se a minha casa, eu não dou conta de fazer bem feito dentro da minha casa aquilo que eu tenho que fazer. Ou Ô, seja, é o que Amaro, vê se eu acontece entendi. o Então Eu mesmo tô você que tem achando que que acontece você está... resolver primeiro o problema da sua casa para depois ajudar lá no bairro Solidariedade, Não, por gente, exemplo. É isso. é tudo primeiro, junto e Inês. Eu também misturado a acho. partir do Eu, É momento. tudo junto. Também Mas eu entendo acho que o assim. Amaro está junto, falando então, ué. isso. O Amaro Mas está é falando sempre isso. Que ele junto. está dizendo o Não seguinte: se tem ele consegue como. ser bom na casa, dentro do quadro dele, né? Ele é aquilo, ele consegue mudar a sua essência para onde ele for. Automaticamente eu vou estar influenciando os outros. É isso que ele Veja está bem, falando. se eu Ele conseguisse não ser está um exemplo separando. bom aqui, para nós que estamos aqui, ó, se eu conseguisse ser um exemplo bom para você, eu estou influenciando vocês. Então, porque não tem como eu viver isolado. Agora, adianta eu Eu preocupar com entendi a isso. prefeitura? Não adianta, por quê? Por que que o Cristo, ó, o Cristo é um cabra porreta, ele sabe o que faz. Por que que ele falou? Amar o seu próximo. Então, quem que é meu próximo? É quem está próximo de mim. Agora, quem que é o próximo de Jesus? É o planeta todo. Quem que é o próximo do senhor Fausto, que fundou uma casa espírita? Opa, ele já fundou uma casa espírita. Então, o próximo dele é mais abrangente. Um próximo do Emmanuel, opa, mais abrangente ainda. Agora, o próximo do Amaro é quem o Amaro consegue influenciar. Não adianta eu querer ser o prefeito de Uberlândia se eu não tenho competência para ser prefeito de Uberlândia. Mas ninguém está Acho falando que eu diferente entendi. disso, Amado. Ninguém está falando Mas diferente disso. Não, vamos deixar claro. Eu sei que você está colocando a partir da célula do lar.
A visão é essa. Está pondo a partir dessa dúvida. Se você só consegue ser bom lá fora, se você ser bom em casa. É isso que você está falando. A síntese. Agora, isso não pode, porque pode deixar uma impressão aqui que você, enquanto não resolver dentro de casa, você não pode fazer nada. Essa impressão é que não pode ficar. Entende? É isso que o pessoal está batendo aí em isso que cima eu de estava você. entendendo. Mas eu entendi o que a Amaro Então, falou. Aí ficou. Se aí é o você seguinte. separar disso, você é hipócrita. Então, Não, não faz na sentido. verdade, você tem inimigos dentro. Você é bom dentro de casa, você tem só inimigos. E não consegue fazer nada. Eu vou citar um exemplo de um médico aqui de Uberaba. Não vou ficar dando nome para não ficar caracterizando, que isso aqui depois pode ser para fora. Ele era coordenador de um sanatório. Ele é coordenador de um sanatório. E tinha A em gente já sabe casa... quem é. ele tinha em cada 4 problemas. A mulher e os 3 filhos. Todo em desequilíbrio. Ele conseguiu fazer dentro de casa o seu trabalho e conseguiu fazer um grande trabalho no Sanatório Espírita de Uberaba. Quer dizer, ele tem Mas é essa isso que o Amaro está competência. É falando, ótimo, gente. Daniel. É isso que ele está Calma. falando. Calma, é o que eu estou falando desde o início também. Então, quem não pode sair e fazer e só consegue ficar em casa, ele vai ficar só em casa mesmo, intertido com os problemas que ele tem. Enquanto ele não resolver, ele não consegue ter cabeça para ir para fora. Isso é natural. Agora, quando o cara tem a competência e tem a condição de ir mais além, ele abre a fronteira. Porque nós não podemos deixar essa condição de fazer lá fora em prol de uma estabilidade interna. A gente precisa mensurar a competência que cada um tem. Então, se ele tem maior condição de ajudar em casa e fazer muito lá fora, ele pode fazer tranquilamente os dois, inclusive ajudar o planeta, se ele quiser. Vai me dizer Então, que Daniel, mas é justamente quando eu digo, Daniel, peraí. espiritualizar-se. Sim, deixa eu só concluir Tudo aqui. nisso. Você vai me dizer que os espíritas que estão trabalhando na frente do momento não tem problema em casa? Todos É lógico eles, que tem, Daniel. pelo menos eu conheço uma boa parte deles, todos têm problema em casa. Todos. Tem problema para resolver, mistérios para resolver. Então, eu estou falando assim, se o indivíduo não tem a competência, aí a ideia é outra. Qual é a competência que tem esse indivíduo? Lidar só com seus problemas de casa e ele só está apto a fazer aquilo ali, não tem condição de ir para fora. É um caso. Ele é apto para resolver e ainda pode ir lá fora. Então, ele não vai conseguir resolver, mas ele está ajudando o planeta. Não conseguiu resolver dentro de casa, porque é impossível numa encarnação ele dar conta disso. Então, Resolver depende do outro, Daniel. Resolver depende do outro, mas você faz a sua depende do parte. outro. Eu acho que é mas isso que a Amaro está falando. Você faz Não, o é seu isso que nós melhor estamos mesmo falando. diante do Daniel, vamos comer desequilíbrio. pastel? É isso que nós estamos falando, todos nós estamos falando. Então, não existe senão de um lado, senão do outro. A gente está falando no mesmo caminho. E a gente vai continuar essa próxima semana que vem. Ei, Sim, Nós não Daniel. lemos o texto hoje, não, né? Ei, Daniel, agora Não. deixa eu te confidenciar uma coisa. Eu não tenho coragem de perguntar para a dona patroa se eu sou um bom marido. Não tem mesmo. Sério? Fiquem com Deixa para lá, né, Amaro? Eu não vou Eu nem vou ficar falar muito que se eu decepcionado. tenho coragem ou se eu não tenho. Eu não vou nem falar se eu tenho coragem ou se Deixa eu eu não ficar tenho. quieto, né? Depois É melhor ficar conversa. quieto, é melhor comer pastel. Lá na feira não tem Melhor. ninguém Então tá para bom, gente. Ó, fiquem com Fiquem com Deus. Deus. Tchau, Então. gente. Tchau, Bom tchau, dia para pessoal. Minha vocês. câmera Boa fechou. semana.